Muito bem, muito bem. Depois de uma experiência bem mais reduzida e limitada a nível de recursos pela manhã, chegamos a um culto à noite com tudo que temos direito, glória a Deus, com transmissão funcionando, com ar-condicionado, louvado seja Deus. Nenhum amém, gente? O ar-condicionado funcionando, glória a Deus por isso. Podendo estar aqui com luz, iluminação, tudo direitinho, louvado seja o nome do Senhor. Hoje iniciamos uma nova série de mensagens que tem o tema Fé e Esperança apesar das circunstâncias. Essa série está completamente fundamentada no livro do profeta Isaías, um livro profético que atravessa um momento tenebroso da história do povo de Deus. Vamos aproveitar para um rápido panorama histórico aqui, para você entender o que está acontecendo nesse período do livro de Isaías, para a gente poder acompanhar exatamente as aplicações que o profeta traz. O poderoso reino de Israel dos tempos de Davi e Salomão, potência mundial, já não existia mais. Por divergências políticas e religiosas, tivemos um grande racha no meio desse reino. Agora a gente tem, de um lado, o reino de Israel, composto por 10 tribos, que abriu mão de viver aquele projeto inicial, caminhando com Deus. E do outro lado, o reino de Judá, com apenas 2 das 12 tribos. O reino de Israel adotou a adoração a ídolos em sua grande maior parte do tempo. Embora, como a gente viu quando a gente estudou aí os livros de Reis e Crônicas, os lampejos de graça tenham continuado acontecendo no meio do povo de Israel. Ainda existia esperança e manifestação da presença do Senhor lá. Já o reino de Judá, também conhecido como Reino do Sul, menor em extensão, em poder, em condição de enfrentamento militar, foi onde tivemos a permanência de um rei descendente de Davi. Embora também tenha sucumbido diversas vezes à idolatria, percebemos que esse reino do sul, o reino de Judá, perseverava com graça, submisso ao agir do nosso Senhor. Reinos divididos, o que significava, a nível dos outros reinos da terra, alvos extremamente mais fáceis para a dominação. O reino do norte, o reino de Israel, tinha suas parcerias políticas, transferindo cada vez mais a sua dependência, que antes deveria estar no Senhor, para as suas relações com os outros povos. Então, momentos passava a confiar plenamente no Egito, outro na Síria e por aí em diante. E adotando, uma vez que existiam novos parceiros, novos deuses que pareciam ser melhores do que o Deus que eles conheciam. Judá eventualmente seguia pelo mesmo caminho. E Deus usou diferentes profetas durante o reinado de diferentes reis para alertar sobre a vinda do juízo do Senhor, tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Não era possível ser povo de Deus e continuar abraçando a vida de promiscuidade religiosa. Ora, vivendo sim como refém de um determinado povo e seguindo os seus determinados deuses, ora de outros povos que pareciam um pouco melhor, como uma verdadeira questão de influência digital, já seguida pelos povos naquela terra. Uma hora que alguém crescia demais, o Deus dele deve ser mais poderoso. E depois de tantos e tantos alertas, o juízo finalmente veio. O ano é 722 a.C., onde acontece a definitiva derrocada do reino de Israel. Israel já não existe mais. Não só foi invadido, destruído, como os poucos que ficaram foram dispersos pela terra. Esse território, que antes era território, sim, consagrado ao Senhor, dado ao reino de Israel, agora pertence integralmente ao reino da Síria. E nenhum dos seus falsos deuses, ou mesmo nenhum dos seus parceiros militares, a nível de Israel naquele tempo, puderam fazer nada quando finalmente o Senhor executou o juízo sobre eles. Foi invasão e morte, não teve outro caminho. O Senhor havia eliminado Israel da terra, tal como havia informado que ele ia fazer. Mas Judá, o reino do sul, continuava lá existindo, a trancos e barrancos, parece Brasil, né?
não desiste nunca. E o Senhor continua a chamar homens para alertar que o mesmo juízo que tinha acontecido sobre Israel viria sobre Judá. Judá precisava mudar o seu coração, precisava mudar a forma como ele vivia. Mas assim como Israel, Judá, mesmo vendo tudo o que tinha acontecido, continuava anestesiado demais para qualquer reação. Crise mundial rolando lá fora. E Judá se alegrando com a mudança do grande e poderoso no mundo. Uhul! Não é mais Egito, não é mais Síria. Agora quem manda lá fora é a Síria. Que não fazia a menor diferença para Judá. Destruição completa de uma nação que era uma nação irmã. O reino de Israel acabou de ser destruído. Não existe mais. E Judá seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, né? Infelizmente, isso acontece todos os dias. Então, nos 5 primeiros capítulos desse livro de profecias de Isaías, veremos uma série de condenações evidenciando a crise espiritual que estava acontecendo no meio de Judá. Mas ao mesmo tempo que o Senhor sempre trazia declarações de juízo, dizendo, está ruim, e porque está assim, vocês vão sofrer o juízo. O Senhor sempre trazia uma palavra de renovo, dizendo, mas chegará a hora, mas em algum momento, tudo voltará a ser como antes. Existe esperança para Judá. Deus envia também novas mensagens de fé, novas mensagens de esperança, com destino ao coração da chamada semente, aquele que é a essência do povo de Deus, aquele que vai ser o tronco que vai permanecer ali. Seu povo seria ferido, mas não seria completamente destruído. Seriam difíceis momentos a se enfrentar, mas para quem permanecesse fiel, seguiria sempre existindo esperança no Senhor. E assim, chegamos ao momento do chamado do profeta Isaías. Está tudo terrível, e a sentença é de que tudo certamente vai piorar. Esse é o momento que Deus chega diante do jovem Isaías e o chama para um desafio. Deus chama Isaías a agora, ciente disso tudo, assumir uma posição. E eu convido você a acompanhar a leitura. Isaías capítulo 6, versos 1 ao 13. Isaías 6, do 1 ao 13. Já prepara a canetinha aí para rabiscar bastante. Que esse texto aqui é sensacional. Se você gosta de anime, você certamente vai assistir grande parte desses versículos em anime. Se você gosta de coisas estilo Avatar e coisas do gênero, você vai imaginar exatamente isso em 3D. Então, acompanha comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim. Calma aí, se complica. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi, não entendais, vede, mas não percebais.
Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribadas, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Uau! Não achou uau, não? Que momento... Não, precisa repetir não, gente. Obrigado, assim, valeu pelo apoio. O momento é super confuso. O bicho está pegando lá fora, o bicho está pegando aqui dentro, as pessoas não estão entendendo direito o que está acontecendo. E aí acontece esse chamado tão extraordinário, e Deus ainda fala: você vai ser o cara que vai alertar o povo sobre o juízo, mas o povo não vai se mover, e caramba! O povo se sentiu feliz e próspero, apesar de todo o caos internacional que estava acontecendo. O povo se sentia espiritual e seguia fazendo suas festas, sacrifícios, seguia com a sua vida religiosa como se tivesse tudo ok, mas sem nenhum compromisso com Deus verdadeiro. Acompanha comigo o que Deus fala sobre esse povo de Judá. Vamos voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 8. Olha só que coisa maravilhosa que Deus disse. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Embora fizessem cultos, embora prestassem sacrifícios, embora a vida parecesse seguir 100% santa. E é bem aí no meio disso tudo que Deus vem ao encontro de um jovem e o chama para ser profeta. Que maravilhoso momento, né? Os versículos de 1 ao 4 desse capítulo descrevem a certeza de Isaías de quem estava diante dele. Não era qualquer visão que ele estava tendo. E a visão é tão tremenda que mesmo os mais fantásticos seres que os seus olhos conseguiram contemplar naquele momento, vendo aquele monte de coisa, ele olha para aqueles anjos incríveis, e os anjos incríveis, eles não estão nem aí para o quão grandiosos eles são. Eles só conseguem olhar para o grande altar onde está o Senhor, para o grande trono onde está o Senhor, estendendo suas mãos e cantando a pleno pulmões: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É nesse extraordinário momento que o profeta não só contempla a grandiosidade de quem Deus é, do poder, da glória, de quão tremendo é tudo aquilo, como ele finalmente entende a sua pequenez, como ele é nada. Num filme clássico, eu sei que alguns dos adolescentes, não sabem essa referência, num filme clássico do Homem-Aranha de 2002, em que a teia saía da mão dele sem precisar de mais nada, tem uma cena que a tia May, a tia do Homem-Aranha, está internada e ela está conversando com o Peter, que é o Homem-Aranha, está conversando com ele e fala sobre o primeiro momento que ele e ela viram a Mary Jane, que é a parceira romântica, o par romântico aí do Homem-Aranha. E naquela conversa ela pega e revela o quão estatelado o personagem que faz o Homem-Aranha tinha ficado quando olhou a primeira vez para aquela menina. Ela era tão bonita que ela devia ser um anjo. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso aí, você também, minha irmã. A imagem mais incrível que os seus olhos já viram. Pensa a coisa mais extraordinária. Pois é, nem mesmo essa imagem mais extraordinária, essa coisa mais bela, mais incrível, mais sensacional se compara com o que a gente está vendo aqui. Nessa descrição de Isaías, estamos diante de uma visão tão bela que nem mesmo James Cameron e toda a sua equipe de tecnologia seria capaz de, usando cores e efeitos extraordinários, reproduzir no cinema. A manifestação da santidade e da glória de Deus são
tão incríveis que enchem Isaías de terror. Pois como parte daquele povo que tinha sido condenado nos capítulos anteriores, ele sabia que os seus pecados ofendiam a grandeza desse Deus. Vemos inclusive o contraste que é apresentado aqui no texto que a gente leu, entre os versículos 3, que são os lábios dos serafins, cantando ali cheio de vigor o quão santo o Senhor é, e os lábios do profeta, no versículo 5. Primeiro, lábios que entendem a santidade de Deus e dedicam a sua vida a falar sobre isso. Enquanto que o povo que foi chamado para isso, para falar da santidade de Deus para todos, o que incluía, inclusive, Isaías, não era capaz de fazer o mesmo, porque estava ocupado, adorando outras coisas, cantando outras coisas, buscando outras coisas, claramente impuras. Como vimos de manhã, Judá era um povo que fazia festas, sacrifícios e os seus cerimoniais estavam lá, perfeitamente feitos. Mas suas vidas não eram mais afetadas por nenhum daqueles momentos culticos. Suas vidas, fora dos momentos em que eles se reuniam para fazer aquilo ali, e levantar as mãos e fechar os olhinhos e tudo mais, eram, sem dúvida nenhuma, o centro dos seus corações. Era o concurso que ele queria, era o emprego que ele queria, era a vitória que ele queria, era o objetivo que ele tinha como primordial da sua vida. Sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre o Senhor. Então, Deus usa um dos serafins, nesse momento ali que ele está impactado, poxa, eles estão fazendo o que a gente devia fazer, eu sou incapaz de fazer. Então, a gente se depara com o versículo 7. Um gesto de renovo vindo do alto na direção do nosso irmão. Agora, Isaías poderia proclamar da mesma maneira que os anjos faziam. Não tem mais desculpa. Eu acho sensacional como Deus sempre faz isso, né? Ah, é? Você é gago? Não é mais. Ah, precisa de ajuda? Então toma alguém aqui. Ah, é seu lábio que é o problema? Então toma aqui a brasa para purificar. Então descobrimos o porquê disso tudo. Essa visão extraordinária, todas essas profecias que foram feitas do capítulo 1 ao capítulo 5, o porquê da visão e do renovo, através da purificação dos lábios do nosso irmão Isaías. Acompanha comigo, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Deus que conhecia o coração do profeta Isaías tinha preparado o profeta para esse momento. Não é assim tão simples, meu irmão. Não se deixe iludir que você dormiu um dia se sentindo nada e acordou no outro se sentindo o super profeta que vai salvar a sua cidade. Deus se aproxima de Isaías e lhe apresenta diversas visões para que ele soubesse quem era esse Deus de Judá. Que as promessas que foram feitas lá atrás ainda se cumprirão. Haverá uma santa restauração do povo de Deus. Lhe fala sobre os juízos, sobre a condenação que viriam, porque não é porque você é povo de Deus que você está isento das suas responsabilidades. O que você faz tem um preço, tem um impacto, traz consequências. Deus lembrou Isaías, ou revelou para Isaías essa extraordinária visão da sua glória, ensinando inclusive a importância da santidade ao falar sobre as coisas santas de Deus. Esse mesmo Deus que purificou os lábios, tornando tão capaz quanto os anjos de falar sobre o Senhor, de contar as boas novas do Senhor. Tudo isso faz com que o coração do profeta, que estava naquele momento histórico de tanta confusão, ficasse completamente cheio de propósito, mas também cheio de entusiasmo, porque Deus veio falar com ele. Isaías estava pronto para encarar o mundo, então agora é sair daqui e fazer a maior igreja que a história já imaginou. Mas o grande e glorioso chamado vem acompanhado de uma certeza dificílima, de que o seu ministério, meu irmão Isaías, será um ministério quase infrutífero. Aos seus olhos, você vai olhar e vai ver como se nada tivesse acontecido. Você vai falar e a resposta vai ser mais dureza. Você vai falar e vai parecer que só piora a situação. Pois ao longo do tempo, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos estudados aí ao longo dessa série,
Veremos sempre em primeiro plano a dureza do coração dos ouvintes. Deus fazendo moveres extraordinários naquele lugar, através daquelas pessoas, e assim, ainda assim as pessoas creem. Mas o que fica marcado no seu dia a dia, na sua vida, permanece sendo a dureza do seu coração. Deus revelando graça e esperança. Deus trazendo renovo de fé. E o povo preferindo seguir negando todas essas ações. E homens reagindo e respondendo com indiferença e rejeição ao que Deus mostrava para eles. Mas ciente da sua missão, o profeta cria que não seria possível seguir pregando sem que ninguém fosse alcançado. Porque, afinal de contas, Deus, o Senhor apareceu para mim, me mostrou tudo isso, é uma questão tão gloriosa, tão grandiosa, é uma missão tão difícil. O Senhor tocou meu lábio e fez tudo novo. Disse que agora eu sou como os anjos para falar da tua grandeza. Como é que eu vou continuar falando se ninguém for alcançado? Como é que vamos conseguir manter fé e esperança no meio desse povo se ninguém foi impactado por essa palavra? Os versículos 11, 12 e 13 parecem o ápice do desespero. O endurecimento dos corações e o juízo não terminarão até que todo esse povo chegue ao fim. Isso é palavra do Senhor. Eles seriam dominados, eles seriam humilhados, eles seriam exilados da terra prometida. Muitos seriam mortos e perderiam absolutamente tudo que eles tinham. Mesmo quando todo o povo tiver sido dizimado, o julgamento ainda assim não terá chegado ao fim. Porém, o restolho, a sobra do sobra, será tomado nas mãos pelo Senhor. E de lá, diz que ninguém mais acredita que pode vir alguma coisa. Ele vai evocar o seu povo. E é claro que podemos olhar para a reconstrução de Israel pós-exílio babilônico, mas eu espero te mostrar ao longo da nossa reflexão e aplicação de hoje desse texto, como esse texto de fato traz implicações ainda bem maiores para o povo de Deus, que não se limita ao povo de Judá. Por isso, te convido a aplicar tudo o que foi explicado aqui até agora à sua vida com um tema bem específico. Preparado para anotar? Olha o núcleo da semana aí. Fé e esperança onde reina o caos. Fé e esperança onde reina o caos. Eu não sei o quanto você gosta de geopolítica internacional, mas basta uma breve olhada nas redes sociais para você aprender alguma coisa a respeito rapidinho. Claro, dependendo de que você segue, a proposta vai ser completamente diferente. Você vai descobrir prontamente que Covid foi o tema mais pesquisado nos últimos tempos. Nessa última semana aí, foi o tema disparado mais pesquisado no Google. Você vai descobrir que aquela guerra que ninguém fala mais, qual é a guerra? Entre Rússia e Ucrânia. Ela acabou? Não, ela continua acontecendo. E muita gente continua sofrendo muito por conta disso. Muitas coisas ainda acontecem aqui como consequência do que está acontecendo lá. O enfrentamento, isso aqui é legal, hein? Presta atenção. O enfrentamento entre Estados Unidos e BRICS. Você sabe o que é o BRICS, né, gente? Por favor. Não? BRICS é uma organização, isso aqui não fui eu que escrevi, né? Eu tirei, né, o Google me ajudou aí a responder. BRICS é uma organização de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico. Quais são esses países? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, pesquise aí sobre BRICS. Principalmente se você for fazer Enem, você tem que saber essas coisas aí, né, gente? Fica ligado, por favor. O petróleo, que era unicamente negociado em dólar, começa a ser negociado na moeda chinesa. Isso impacta o Brasil. Entre muitas outras questões que, se você jogar aí no Google, você vai descobrir rapidamente que afetam a sua vida. E aí você pode estar pensando que, poxa, Felipe, você falou aí, sei lá, 5, 6 coisas e eu não sabia de nada disso. E talvez você ainda esteja pensando, eu não sabia de nada disso e eu quero continuar não sabendo de nada disso, porque eu não vim na igreja para ouvir nada disso. Mas eu te garanto uma coisa, meu irmão, minha irmã. E por isso eu trouxe essas coisas para eu falar aqui.
todas essas coisas impactam muito mais a sua vida do que a vida da capivara Filó. Enfim, essas são apenas algumas questões que tornam um ambiente internacional extremamente instável e que impactam na nossa realidade aqui, que pouco a pouco transformam a forma como a gente vive aqui, independente do que eu saiba que está acontecendo lá fora ou não. Mas assim como Judá, ainda somos os mesmos e vivemos como se tudo fosse só o que a gente vê aqui. De manhã, o Jackson apontou 2 respostas comuns a esse povo de Judá. Você aí que estava ligado deve ter anotado. Ele falou que existiam pessoas que ignoravam tudo o que estava acontecendo, e ele falou que existiam pessoas que ficavam completamente desesperadas com o que estava acontecendo. E não, meu irmão, meu intuito em falar dessas coisas aqui, disputa, Estados Unidos, petróleo, essas coisas, não foi nem te anestesiar para sair daqui como se nada disso fosse relevante, e muito menos para te desesperar, achando que você tem que saber sobre tudo que está acontecendo no mundo, que você não vai dar conta de saber sobre tudo. Mas, seguindo a mesma urgência recebida de Isaías, naquele momento histórico, eu preciso te trazer a responsabilidade que é sua, colocado por Deus em você, de viver nesse momento. Eu amo a imagem de Deus, e essa eu já repeti aqui várias vezes, como o grande escritor da história da existência. Aquele cara que está desenvolvendo tudo. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais dessa história à medida que a gente tem oportunidade. E como um cuidadoso escritor, cada personagem da história da existência de todas as coisas é trabalhado e aperfeiçoado pelo escritor. Cada detalhe, cada mísero detalhe foi ele que colocou. Certamente, eu e você conheceremos ao longo de toda a nossa vida, meu irmão, minha irmã, um grupo bem reduzido dos personagens dessa grande história de Deus, da existência, da história do universo. Mas certamente eu posso te garantir que nenhum dos encontros que você teve desde o primeiro dia da sua vida até o seu último respirar foi por acaso. Tudo completamente planejado. Tudo colocado ali com um intuito. Ele sabe o que ele está fazendo. Dentro de todos os períodos históricos, Deus não te colocou para viver os dias de Isaías, com um Judá anestesiado. Como Ele não te colocou para viver os dias de Jesus, pregando e realizando maravilhas em Jerusalém. Que, cara, deve ter sido incrível você olhar e finalmente, depois de tanta, é Jesus branco, é Jesus preto, é Jesus isso, é Jesus aquilo, você finalmente olhar e falar, cara, esse aqui é o Jesus. E a Bíblia diz que ele é feio, então, que ele não tinha beleza. E ainda assim, vendo Jesus, seguir vivendo a vida como um povo totalmente pagão. Mas esse Senhor que colocou pessoas lá no período de Isaías, pessoas no período de Jesus, Ele escolheu colocar a mim e a você aqui, para que você visse só o que os seus olhos viram, para que você ouvisse só o que os seus ouvidos foram capazes de ouvir, e aqui ser igualmente alvo de tudo o que aconteceu com Isaías, mas um alvo novo, direcionado a você. Um alvo que hoje, mais uma vez, é lembrado pelo Senhor sobre a purificação que foi feita na sua vida. Que não é por acaso, meu irmão. Isaías, ele foi purificado porque o objetivo era o versículo 8. Ele foi purificado para uma missão, assim como você, meu irmão, minha irmã. Não importa o quanto o reinado do caos tem dominado ao seu redor, o quanto desesperador tem sido, ou até mesmo o quanto o caos está instaurado na sua casa, na sua dinâmica relacional com seu marido, com a sua mãe, com seu pai. O Rei da Glória continua sendo adorado como o único e verdadeiro Senhor. Os céus não foram abalados por nenhum desses caos. Só Ele, o santo, é santo o suficiente. Só Ele é puro o suficiente. Só Ele é poderoso o suficiente. Por isso, meu irmão, minha irmã, se sua experiência... isso aqui é difícil, hein? Presta bastante atenção, por favor. Se a sua esperança está em qualquer que seja, ícone político,
se a sua esperança está em qualquer povo ou nação da terra, ou frente reacionária que possa transformar a realidade de qualquer povo, eu preciso te alertar, todas essas coisas são meras ilusões. Tudo isso são artimanhas para tirar o seu foco do que você foi chamado para fazer. Porque todas essas frentes, todos esses ícones, todas essas lideranças, todos esses movimentos são igualmente corrompidos. Nesse sentido, todos carregam em si as mesmas marcas do pecado original, que os impede de exercer o que de fato nós precisamos exercer. Nem mesmo aqui na nossa igreja, irmãos. Com um grande pastor que nós temos, e todo mundo sabe o quanto que eu amo o Jackson. Nem aqui nós temos uma igreja 100% santa. E o infeliz ainda me cisma de ser botafoguense. Brincadeira à parte. O que o texto de Isaías realmente deveria nos evidenciar é que não existe nenhuma, qualquer que seja, nenhuma esperança nessa terra longe do Deus único e verdadeiro. Não importa o que alegre você temporariamente. Não importa a esperança que venderam para você. Só existe uma única esperança. Mesmo em grandes homens, mesmo em boas igrejas, mesmo entre os mais inteligentes e cultos, a única esperança sempre estará única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, o grande herói da história. Assim como só existe espaço para um escritor, para um condutor da obra do universo, só existe espaço para um grande personagem principal. Isaías não daria conta de redimir Judá, ainda que ele se empenhasse 24 horas por dia. Assim como eu e você não temos poder para redimir as nossas famílias. Não importa o que você faça, o quanto você se dedique. E isso precisa ficar claro também para que se evidencie qual é a nossa parte nessa grande história da redenção. Pois você, eu, Jackson, Isaías, ou mesmo qualquer outra pessoa de Deus que você tenha como referência na sua vida, todos somos meros coadjuvantes nesse grande plano de esperança, nesse grande plano de redenção que está em execução sobre tudo e todos. Eu sei que fomos ensinados desde cedo que ser coadjuvante é ruim. Ninguém quer ser... Aí, Cristiano, desculpa, vou ter que mexer contigo. Ninguém quer ser o baterista que está lá atrás. Todo mundo quer ser o guitarrista que está na frente ou com o microfone na mão. Qualquer série que fale de música vai te mostrar como existe, sim, uma questão de estar em evidência. Somos ensinados assim. A gente é colocado como se só o melhor fosse importante. Que a gente deve lutar para ascender no caminho. Seja da música, seja onde for. Você tem que ser especial. Você é o mais especial. E se você é ruim, sua mãe ainda recorta a estrelinha em casa, cola na tua testa e diz, mas a minha estrelinha é sua, meu filho. Porque você é especial. A gente vive com essa busca de ser o personagem principal em todos os lugares. Que dirá da nossa história. É como se tudo se tratasse do que eu quero e quando eu quero. Mas todos os momentos que a Bíblia nos apresenta algo desse tipo, é quando homens e mulheres atentam sim para uma voz, a voz de Satanás. E eu vou te trazer alguns exemplos. Gênesis 3, com Adão e Eva no paraíso curtindo melhor a terra. Aí aparece nosso amigo aí, Satanás. Ele não é amigo, tá? Pelo amor de Deus, foi ironia. Ele aparece e diz, come esse fruto aqui, Deus está enganando você, você vai ser muito mais esperto depois que você comer. E então, sofrem as consequências. Ou lá em Êxodo 32, quando o povo finalmente é liberto do Egito, finalmente está caminhando rumo à terra prometida. Moisés, que é o grande líder, subiu o monte e está conversando com Deus, mas ele está demorando. E aí chega o povo e fala, e aí? Eu acho que Moisés morreu. Está demorando tanto que ele deve ter morrido. É melhor a gente fazer um Deus para a gente. E aí Arão, que era aquele cara que viveu tudo com Moisés, sabe? Que estava do lado dele, que viu lá a vara virar cobra, que viu as coisas acontecer. Arão olha e você pensa, agora ele vai ter a palavra de Deus, né? Ele, boa ideia. Vamos juntar o ouro aqui, vamos fazer um grande bezerro de ouro e vamos adorar o bezerro de ouro que vai ser o nosso Deus. Todas as vezes que esperar o agir de Deus, que confiar em Deus, virou uma questão, foi quando alguém achou que podia redirecionar o que Deus já tinha dito para onde era para seguir.
Ou como Israel, quando entregou sua confiança aos povos da terra, abandonando por completo o Senhor e enfrentando o juízo que veio sobre si. Ou como você, meu irmão, quando diante do desespero ou de qualquer outra situação, volta a cair nos mesmos pecados que só você sabe que você cai, ignorando a santidade de Deus, ignorando quantas vezes Ele já te perdoou por isso. Como você, quando você quer ser o Senhor da sua vida, você quer ser o dono das suas decisões, ignorando Deus nesse processo. Afinal de contas, quem tem tempo para parar e orar, não é mesmo? Não se iluda. Quando eu falo isso também, eu sei que talvez você tenha ficado iludido, mas você não é o único. Mas apesar de não ser o único, lembre-se, você é pó. A Bíblia diz que você é cinza. Você não vale absolutamente nada. É isso mesmo, você não vale nada e muitas vezes quem está ao seu redor não gosta de você. Desculpa ter te falado isso, mas é verdade. A música também está mentindo. Mas isso acontece, meu irmão, minha irmã, porque você carrega todo esse potencial para abandonar Deus diariamente em você. Você facilmente odeia o Senhor, você facilmente se afasta dele por qualquer motivo que seja. Mas saiba que eu sou ainda pior do que você. Você acha que você é ruim? Porque você não me conhece. Eu sou muito pior do que você. Nós somos um grupo de homens e mulheres que estão brigando dentro de um grande poço de lama, se empurrando desesperado para tentar ficar em pé. E quando a gente mal consegue ficar em pé um pouquinho, a gente perde o nosso tempo debochando de quem está caído. Nós somos esses. Cada um de nós, meu irmão, minha irmã, e isso tem que ficar claro para você antes de você sair daqui. Cada um de nós é tão digno do juízo como foi Israel e como foi Judá. Cada um de nós. Nós, embora jamais tenhamos competência para ator ou atriz principal desse grande plano redentor, sem perceber, acabamos reféns dos nossos próprios corações, lutando de novo e de novo para roubar o papel principal para nós. Sabe, é aquela história, não sei se você já percebeu como que o pastor conta aqui, quando ele vai compartilhar testemunho de como foi o início da história da igreja. Quantas vezes eu já ouvi histórias da igreja dizendo, não, porque eu orei, porque eu fiz, porque eu estive, porque eu me preparei, quando na verdade, e é por isso que eu citei o pastor Jackson, o que realmente importa é porque Deus fez, porque Deus me chamou, porque Deus mandou, porque Deus fez a coisa acontecer. Como é fácil, Deus fazendo grandes coisas na terra e a gente se apropriar disso para dizer que foi a gente que fez alguma coisa. Foi quando Isaías entendeu o seu pequeno papel nessa grande trama, que sua ação se tornou realmente relevante enquanto povo de Deus, não só para o povo de Judá, mas para nós hoje. Embora Isaías fosse chamado para pregar a um povo que não ouviria, alguns ouviram e foram sustentados no Senhor, pelo Senhor que chamou Isaías, pelo Senhor que usou Isaías, e o Senhor que conduziu o seu povo. Porque mesmo os melhores momentos de Isaías apenas apontam para o maior herói de toda essa história de Deus. Embora em tempos completamente diferentes, embora em diferentes tempos, pessoas evoquem para si o direito de serem chamados, sim, escritores da história, como os grandes controladores de narrativa, e aqui eu quero te trazer o exemplo, né? Quando a gente olha para, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, todo mundo hoje sabe que quem foram os grandes vilões da Guerra Mundial? Os que perderam. Mas a gente esquece que muito do que a gente usa hoje está associado a coisas dos que perderam. Porque todo mundo é tão amiguinho dos que perderam depois que passou a guerra. Narrativas redirecionam o conceito da história. Quem está no poder conta a história. Como homens e mulheres que determinam a verdade, como se o poder fosse deles, como se eles fossem os senhores. O Senhor continua reinando mesmo sobre essas pessoas. Assim como ele reinava quando a Síria dominava o mundo. Assim como ele reinava quando a Babilônia, Estados Unidos, ou ainda que a China venha dominar. O Senhor continuará em poder e glória reinando sobre tudo e todos. Embora os nossos olhos olham e se desesperem e vejam apenas caos,
O Senhor continuará no controle, isso é palavra dele, é garantia. O que Isaías não sabia naquele tempo, meu irmão, minha irmã, embora ele tivesse ouvido o quão difícil seria, que Deus estaria com ele, que Deus o sustentaria, o que ele não sabia é que ele recebeu um grande ministério, um ministério que era o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo sim foi esse que dedicou a vida a ensinar, curar, libertar, que foi amado por muitos enquanto ele tinha algo para oferecer. Como a gente viu nas mensagens ali da entrada triunfal em Jerusalém, dos dias de Páscoa, que a gente pregou aqui e falou bem sobre isso. Ele foi o trend topics no momento ali e no dia seguinte ele já estava como foco da fúria de todo o povo e precisava ser sacrificado, precisava ser humilhado, precisava ser condenado, precisava ser morto. Jesus Cristo teve sua mensagem negada até mesmo pelos homens que andavam mais intimamente ligados a ele. Ou eu preciso te lembrar de que naquele momento de julgamento, de exibição pública de Jesus, Pedro, um dos mais próximos, foi indagado: ué, você não estava com ele? E o que Pedro falou? Eu não. Nem sei o que se trata. Nem é comigo, não. Mas nada disso, absolutamente nada disso, fez o nosso grande herói desistir do seu grande plano. Ele pagou o preço até o fim. Ele ofereceu a vida dele naquela cruz como um sacrifício perfeito, feito com total entrega, diferente do Israel, diferente do Judá, que chegava lá e entregava e falava: pronto, está pago de hoje, 1 de 6, sabe? Em vez de Judá que fazia isso, Jesus ele entrega a vida dele dizendo: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E porque ele foi fiel, porque ele manteve o amor até nos momentos mais difíceis, a redenção é possível para mim e para você. Isaías só pôde viver à sombra da promessa vindoura do resgate. Vai acabar o juízo, vai haver redenção. E à sombra da cruz, Isaías pôde ter forças para perseverar, mesmo quando parecia que estava tudo perdido ao seu redor. Hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor vem ao seu encontro com o mesmo poder e glória que veio de Isaías. Mais uma vez Ele te chama a purificar a sua vida, purificar os seus lábios, purificar o seu coração. Mais uma vez Ele te lembra da sua incapacidade e da sua pequenez. Mas muito além disso, Ele te lembra do grande amor dEle por você. Ele pagou o seu preço. Não importa que você não tenha preço nenhum. Não importa que de fato você não valha nada. Porque nele você recebe um valor que preço nenhum pode pagar. Ele te lembra que o desafio pode parecer grande demais, já que essa mensagem tão grandiosa chegou em você e agora precisa ser transmitido para outros. Mas ele te garante que mesmo quando o desafio parecer totalmente impossível e as pessoas zombarem de você e ignorarem o que você fala, ele está com você e ele garante que o plano será cumprido. Os corações serão transformados a seu tempo, não no seu. No tempo dele. O plano da redenção da sua criação segue sendo executado. Eu sei que muitas vezes os nossos olhos, sim, vão continuar se desesperando. Que o caos reinante vai fazer parecer que não existe qualquer esperança mais. Já preguei, já falei, já orei, já estava junto, já fiz de tudo, não tem mais nada. Essa pessoa aí não vai sair desse lugar. Mas é nesses momentos, meu irmão, minha irmã, que a nossa fé e a nossa esperança precisam estar firmadas em Jesus Cristo, porque Ele é infalível, você não. Ele garante que a obra está sendo feita, a palavra dele não volta vazia. Pois Ele suportou tudo até o fim, para que a redenção fosse completa. Ele nos garante e continua reinando apesar de todo o caos que parece no domínio. E que um dia, o juízo dele, não do caos que domina, não dos reinos da terra, mas o juízo dele se executará de forma completa. Quando esse dia chegar. Quando esse dia chegar. Assim como ele sustentou Isaías, assim como ele sustentou tantos outros homens e mulheres, ele seguirá sustentando o seu povo até o dia final. Para lá então,
desfrutarmos plenamente da glória de Deus, plenamente do que nós fomos feitos para viver. O caos não durará para sempre. Eu sei, muitos dias você vai amanhecer e a sua noite foi pensando o tempo inteiro no caos, nos desafios que você tem para vencer. Mas creia, o Senhor reina sobre o seu caos. Ele reina sobre todo e qualquer caos. Ele reina sobre toda a criação. Tão certo como acima da escuridão da noite. E se você sair aqui, está uma noite totalmente escura. Não dá para ver praticamente estrela nenhuma. E até porque eu estacionei o carro longe, eu consegui ver isso, né? Você olha, você não vê praticamente estrela. Parece que não tem nada lá. Mas a gente tem a certeza que acima disso tudo tem um sol que continua brilhando com a mesma intensidade que estava torrando a gente aqui de manhã. O sol continua lá, sobre tudo, sobre todos. Igualmente continua assim o nosso Senhor da glória. Sobre mim, sobre você. Por trás de todo o caos, todo medo, pandemia, desgraça, domínio mundial, Deus continua cuidando de cada um de nós cuidadosamente. Ele continua cuidando de você. E como ele fez com Isaías, ele segue usando homens e mulheres falhos e imperfeitos para serem veículos da sua palavra. Você só precisa verdadeiramente crer, confiar no que ele pode fazer. Então, meu irmão, abra sua boca. Não importa que você não sabe falar, que você ainda sabe pouco versículo, é só ler um por dia que vai melhorando isso. Mas abre para falar o pouco que você sabe. Compartilhe esperança. Porque são muitos que estão batendo cabeça aí fora, buscando esperança em coisas mais absurdas e ridículas, que não fazem nenhum sentido, porque não conhecem a verdade. Mostre para esse mundo de coração endurecido, de coração corrupto, que Jesus Cristo segue reinando e a seu tempo se revelará para que todo olho possa ver, para que todo ouvido possa ouvir. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, de execução plena do seu juízo, aí não tem mais. Até lá é a nossa oportunidade, como fiel mensageiro, de encontrar nele o renovo, de encontrar nele esperança, para compartilhar com fidelidade todo renovo, toda fé, toda esperança, levando luz para os que andam dominados pelas plenas trevas. O caos parece seguir no controle, mas por trás do caos, Jesus nunca saiu do grande e poderoso trono onde ele foi colocado por Deus. Não viva isso como só uma frase. Não viva isso como só mais uma questão na sua vida. Porque senão, quando você chegar na segunda-feira, sabe o que você vai fazer? Judá. Igual o povo de Judá. Cumpriu a religiosidade do domingo, que era no sábado, né? Cumpriu a religiosidade da semana, volta para a vida, esqueceu tudo, e aí é caos, desgraça, dor, mas a gente já está anestesiado com isso, a gente aguenta. O Senhor hoje te chama a viver uma nova vida com Ele. Uma vida que não vai ser fácil, mas uma vida que Ele garante esperança e fé por onde você passar, independente do momento que você estiver, porque Ele estará com você. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, nós somos tão carentes, Senhor, do Senhor. Deus, a gente se desespera, Senhor, a gente se perde, a gente se apega a tantas coisas, Senhor. Assim como o teu povo em outros momentos, a gente tem uma tendência tão grande a se agarrar a ícones, a palavras, a conceitos. Senhor, nos leva além disso. Ajuda-nos a amar a tua palavra, Senhor, mais do que qualquer outra palavra. Ajuda-nos, Senhor, a infidelidade ao Senhor, olharmos para além de tantas bandeiras que têm marcado a nossa vida e a nossa história. Leva-nos, Senhor, para uma vida de fidelidade, porque o Senhor nos chamou para mais do que nós temos feito. Não permita, Senhor, que os nossos corações se apeguem a coisas tão ridículas. Não permita, Senhor, que a gente siga em idolatria. Não permita, Senhor, que a gente siga se perdendo. Pelo contrário, ajuda-nos a todos os dias, ao amanhecer, lembrarmos dessa gloriosa visão de quem é o nosso Deus. Ah, Deus, mostra-nos, Senhor, revela, Senhor, diante dos nossos olhos quem o Senhor é, dia após dia. Mantém, Senhor, a chama do nosso coração acesa. Mantém, Senhor, os nossos lábios puros o suficiente para que a Tua palavra possa fluir através de nós cada momento. Senhor, não permita que nós venhamos a desistir de nenhuma das pessoas que amamos. Não permita que a gente venha a desistir de ninguém. Esse caminho, Senhor,
Não é fácil, é doloroso. Por vezes, sim, o nosso coração vai crer que o caos está imperando. Mas é diante dessa palavra que o Senhor nos traz nessa noite, que nós mais uma vez entendemos que é possível confiar em Ti. Enche-nos, Senhor, dessa convicção, dessa esperança, dessa fé e ajuda-nos a perseverar até o fim, para que no Senhor possa acontecer toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação, para que possa no Senhor ser completo o nosso gozo, para, Senhor, como um só povo, nós possamos nos unir sim com os teus do passado, com os nossos irmãos do presente e até mesmo com aqueles que ainda hão de ser alcançados, para dar glórias dizendo que o Senhor é santo, apesar das nossas doenças. O Senhor é santo, apesar das nossas dores. O Senhor é santo, apesar do nosso sofrimento, porque o Senhor segue reinando, apesar de todas as coisas. E um dia, não mais sofreremos juízo, não mais sofreremos dor, e essa santidade será plena nas nossas vidas. Por isso, seguimos firmes, Senhor, em nome de Jesus. Amém.